Minha mãe tentou transformar o meu casamento no casamento da minha irmã e fingiu que eu não me importaria com isso. Nada traz velhas feridas familiares à tona mais rápido do que um casamento. Descobri isso sentada no chão do meu apartamento, com o roupão meio aberto, cercada por amostras de tecido, listas de convidados e uma xícara de café frio que eu vivia esquecendo de beber. Meu noivo estava no balcão da cozinha tentando comparar orçamentos de buffet como uma pessoa normal e emocionalmente estável. E eu fingia que o nome da minha mãe na planilha de convidados já não fazia minha mandíbula travar. Meu nome é Noelle. Eu tinha 31 anos, morava no interior de Nova York, estava noiva de um homem com quem estava há 5 anos e tinha me convencido de que me casar sendo adulta seria algo limpo e separado de tudo de feio que aconteceu quando eu era pequena. Que gracinha a minha parte. Muito otimista. Muito burra. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. Não daquela forma vaga e civilizada que os adultos descrevem depois para parecerem melhores. Minha mãe traiu, meu pai descobriu, teve gritaria atrás de uma porta de quarto que nunca fechava direito, e eu me lembro do meu pai carregando uma mala de lona enquanto eu ficava no corredor abraçando um coelho de pelúcia pela orelha. Algumas horas depois, o homem com quem ela o traiu entrou na casa como se o lugar fosse dele. Eu não entendia relacionamentos de adultos, mas entendia o que era substituição. Criança sempre entende. Alguns dias depois disso, meu pai passou para me ver enquanto estava na casa dos meus avós. Perguntei se podia ir com ele. Ainda me lembro do jeito que ele congelou, como se estivesse com medo de parecer esperançoso demais. Minha mãe não lutou contra. Essa é a parte que ficou comigo mais do que a traição, mais do que os gritos, mais do que os detalhes que todo mundo acha que são o verdadeiro trauma. Ela simplesmente me deixou ir, como se eu fosse um suéter que ela não usava mais. Ela casou com aquele homem rápido. Depois teve outra filha, minha meia-irmã. E a partir dali, eu era a criança da primeira vida, aquela que ela visitava emocionalmente quando era conveniente. Cresci a maior parte do tempo com meu pai e meus avós. Meu pai trabalhava feito louco. Depois acabou comprando uma casa pequena a 3 ruas da casa dos meus avós. E entre os 3, eu tive lanches de escola, bolos de aniversário, carona para os treinos, conversas estranhas sobre meninos e todas as coisas chatas e comuns que realmente fazem uma infância parecer segura. Quando eu estava no ensino médio, meu pai conheceu alguém tranquila e firme. Eles se casaram alguns anos depois. Minha madrasta nunca tentou substituir ninguém ou forçar proximidade, o que provavelmente é o motivo de eu ter confiado nela desde o começo. Minha mãe, enquanto isso, tinha um bebê novo, um marido novo, uma casa nova e, pelo visto, uma capacidade emocional muito limitada. Eu ainda a visitava, cada vez menos conforme ficava mais velha. Toda vez que eu ia lá, me sentia como uma daquelas pessoas convidadas para um feriado por obrigação. Tinha fotos da minha irmã em todo lugar. Retratos de escola, fotos de dança, artesanatos feitos com a mãozinha. Não digo isso de forma dramática. Digo literalmente em todo lugar. Uma vez olhei para a sala e percebi que não tinha uma única foto atual minha naquela casa. Nenhuma. Eu fazia parte da história, tecnicamente, mas nunca estava no porta-retrato. Minha irmã e eu nunca criamos aquele tipo de laço que as pessoas acham que irmãs têm automaticamente. Ela sempre queria o que eu tinha, mas não daquele jeito fofinho de irmã mais nova que as pessoas acham graça. Era mais como se ela não aguentasse o fato de algo ter sido meu primeiro. Se eu recebia atenção, ela precisava de mais. Se eu recebia elogios, ela precisava de elogios mais altos. Se eu tinha um namorado na faculdade, de repente ela tinha um rolo trágico com o homem mais incompreendido do mundo. Esse tipo de coisa. Eu mantinha a distância porque a distância era mais fácil do que explicar por que cada interação me deixava com a sensação de ter sido estranhamente roubada. Quando conheci meu noivo, eu tinha uma vida decente. Nada chamativo. Trabalhava na administração de um consultório médico. Pagava minhas contas. Esquecia de regar as plantas e gastava dinheiro demais em velas que eu dizia que eram para o meu bem-estar. Ele era firme de um jeito que não parecia fingimento. Sem discursos. Sem joguinhos. Apenas sólido. Quando ficamos noivos, meu pai chorou antes de mim, o que honestamente eu não tinha planejado. Ele disse que queria ajudar a pagar o casamento porque estava esperando há muito tempo para me ver ter o tipo de dia alegre que ninguém pudesse tirar de mim. Eu deveria ter percebido ali mesmo que a frase "ninguém pudesse tirar de mim" era desafiar o destino. Planejamos o casamento por mais de 1 ano. Uma propriedade à beira do lago fora da cidade. Árvores antigas, um longo caminho de pedra, luzes suaves sobre o pátio da recepção. Nada gigante. Nada daquelas bobagens de celebridade.
Apenas elegante daquele jeito que faz você se sentir mais bonita do que realmente é. Minha madrasta ajudou quietinha com os detalhes. Meu pai pagou por mais coisas do que eu me sentia confortável. Meu noivo vivia me dizendo para parar de pedir desculpas toda vez que alguém fazia algo legal por mim. Faltavam 2 meses, e tudo estava finalmente começando a parecer real de um jeito bom. Então, minha mãe me ligou do nada em uma tarde de terça-feira enquanto eu estava na minha mesa tentando consertar um erro na folha de pagamento. Ela quase nunca ligava. Mandava mensagem quando precisava de algo, claro. Mas ligar? Não. Então, no segundo em que vi o nome dela, já soube que o sossego tinha acabado. Ela começou a ligação com aquela voz doce que usa quando vai pedir algo absurdo e quer amaciar o terreno primeiro. Perguntou como estava o planejamento. Perguntou se eu estava animada. Até disse que estava orgulhosa de mim, o que me atingiu de um jeito tão estranho que quase olhei por cima do ombro para ver com quem ela estava falando na verdade. Então ela me contou que minha irmã tinha ficado noiva. Só isso já seria surpreendente o suficiente, porque, até onde eu sabia, minha irmã estava saindo com um cara que pedia dinheiro emprestado para ela e chamava o caos emocional de paixão. Mas antes que eu pudesse sequer dar os parabéns, minha mãe disparou para o verdadeiro motivo da ligação. Minha irmã e o noivo dela não tinham dinheiro para um casamento de verdade. As coisas estavam apertadas. Eles estavam com vergonha. E como o meu local era tão lindo, e como a família deveria se apoiar, e como seria significativo para as 2 filhas compartilharem algo especial, o que eu acharia de deixar minha irmã usar o meu local no mesmo dia? Eu cheguei a rir. Não porque fosse engraçado, mas porque meu cérebro não conseguia processar que ela tinha falado aquilo com a cara mais lavada do mundo. Ela continuou como se não tivesse acabado de tocar fogo no meu sistema nervoso. A ideia dela era que minha irmã pudesse ter uma pequena cerimônia de manhã, e eu ainda teria o meu casamento mais tarde naquela tarde. Mesmo local, mesmas flores já no lugar, mesma montagem. Economizaria dinheiro. Seria romântico. As pessoas faziam celebrações conjuntas o tempo todo, pelo visto. Ela estava dizendo tudo isso como se estivesse sugerindo que compartilhássemos uma receita de torta, não o dia do meu casamento. Eu disse não na hora. Sem hesitação. Sem suavizar. Apenas não. Isso deveria ter encerrado o assunto. Mas com a minha mãe, o não é um limite. É o lance inicial de uma negociação. Nas 2 semanas seguintes, ela veio para cima de mim de todos os lados. Ligações no meu horário de almoço. Mensagens longas à noite. Áudios tão dramáticos que você acharia que minha recusa tinha causado uma crise humanitária. Ela disse que eu tinha sorte de ter a ajuda do meu pai. Lembrou que minha irmã não tinha o mesmo apoio. Disse que seria lindo a gente se curar através disso. Se curar do quê, exatamente? Da traição dela? De ela ter me abandonado emocionalmente? Dos anos agindo como se eu fosse uma prima distante de quem ela sentia um pouco de culpa. Uso muito interessante da palavra curar. Quando a culpa não funcionou, ela tentou o sentimentalismo. Ela é sua única irmã. Essa frase sempre me irrita porque assume que proximidade cria intimidade. Ela é minha única irmã, sim. Ela também é a pessoa que uma vez deu em cima de um cara com quem eu estava saindo na faculdade enquanto estava sentada no meu quarto usando o meu suéter emprestado. Rótulos técnicos não apagam comportamentos. Eu disse a ela, o mais calmamente que pude no começo, que as finanças da minha irmã não eram responsabilidade minha. Se ela quisesse um casamento no cartório, um casamento no quintal, um porão de igreja com bolo de supermercado e uma mesa dobrável, beleza. Muita gente faz isso. Mas ela não ia usar o meu local, nem dividir a minha data, e definitivamente não seria incluída em um evento que o meu pai estava pagando. Essa última parte importava mais do que qualquer coisa, porque essa era a parte que ninguém dizia em voz alta. Minha mãe não estava me pedindo para compartilhar. Ela estava me pedindo para dar acesso a algo construído pelo único pai que realmente marcou presença. Foi aí que a faca entrou. Ela queria que eu abrisse espaço de novo para a família que ela escolheu em vez de mim, usando recursos que vieram da vida que eu construí sem ela. Desabafei com meu noivo uma noite enquanto estava no banheiro tirando meus brincos com força demais. Ele ouviu do jeito que sempre fazia, encostado no batente da porta, deixando eu me exaltar até que a raiva fizesse sentido. Então ele disse com muito cuidado: "Você sabe que não deve a eles um gesto simbólico só porque eles decidiram que o seu dia parece mais fácil do que o deles." Isso deveria ter me confortado. Em vez disso, eu chorei. Não porque eu discordasse, mas porque ele tinha dito isso de forma tão clara. Minha infância inteira me treinou para achar que resistência me tornava má. Leva um tempo vergonhoso para ensinar a si mesma que autoproteção não é crueldade. Alguns dias depois, descobri que minha mãe tinha entrado em contato direto com ele.
Ele me contou naquela noite no carro, logo depois de pegarmos amostras de toalhas de mesa na locadora. Ele segurava o volante com as duas mãos daquele jeito bem calmo que ele faz quando vai dar uma notícia que sabe que eu não vou gostar. Minha mãe tinha ligado para ele, agido de forma doce, dito que só queria conversar como família. E depois repetiu a mesma história sobre os problemas de dinheiro da minha irmã e como a cerimônia da manhã seria pequena. Ela aparentemente disse a ele que ele parecia o tipo de homem que entenderia o que é generosidade. Eu olhei para ele e disse: "Ela realmente tentou te recrutar para o meu próprio assalto emocional?" Ele deu uma risada, o que honestamente salvou a vida dela naquele momento, porque se ele tivesse parecido sério demais, eu talvez tivesse dirigido direto para a casa dela. Ele me disse que falou que nunca tomaria uma decisão sobre o nosso casamento sem mim. Também disse a ela, educadamente, que a nossa resposta ainda era não. Depois, perguntou se eu queria que ele bloqueasse o número dela. Leitor, futura noiva, estranho aleatório que gosta de caos familiar a uma distância segura. Escolha um parceiro que se ofereça para bloquear sua mãe sem precisar de uma reunião de comitê. Eu disse a ele que ainda não. Principalmente porque eu ainda tinha essa esperança burra e teimosa de que, se eu fosse clara o suficiente, direta o suficiente, adulta o suficiente, minha mãe acabaria parando. Eu sempre subestimo o quanto algumas pessoas estão dispostas a atropelar tudo quando acham que a necessidade delas é moralmente mais bonita que a sua. E por cerca de uma semana, tudo ficou quieto. Quieto demais. Aquele tipo de silêncio que não parece pacífico, mas sim organizado. Eu deveria ter confiado nessa sensação. Eu realmente deveria. O silêncio acabou quando uma das minhas tias me ligou em um sábado de manhã, enquanto eu estava no supermercado comparando 2 sacos de salada igualmente deprimentes. Ela perguntou se eu já tinha visto o convite de casamento da minha irmã. Eu disse que não, porque, até onde eu sabia, não existia casamento além da campanha de fantasia da minha mãe. Houve uma pausa. Aquele tipo que os adultos fazem quando estão decidindo se cuidam da própria vida ou tocam fogo na família inteira com uma informação. Então ela disse com muito cuidado que os convites tinham sido enviados para o casamento da minha irmã na exata mesma data que o meu, no exato mesmo local. Ela disse que o cartão descrevia como uma celebração familiar conjunta. Conjunta. Familiar. Celebração. Deixei meu carrinho ali mesmo no setor de hortifruti e saí porque meu ouvido começou a zumbir. Minha tia me mandou uma foto do convite. Papel cartão creme, florzinhas impressas nos cantos, o nome da minha irmã em letras gigantes e, abaixo, um texto que fazia parecer que os 2 lados da família tinham coordenado tudo isso juntos com muito carinho. Não só isso, mas não era o evento pequeno de manhã que minha mãe tinha descrito. Mais de 50 convites tinham sido enviados. Parentes distantes, amigos da família, pessoas da igreja da minha mãe, uma plateia inteira. Liguei para a minha mãe antes mesmo de chegar ao carro. Ela não atendeu. Liguei de novo. Nada. Então dirigi até a casa dela com o tipo de foco que faz cada sinal vermelho parecer um insulto pessoal. Ela abriu a porta parecendo assustada, mas não o suficiente. Foi isso que me fez perder a cabeça, porque uma parte dela já esperava por isso. Uma parte dela sabia que eu descobriria eventualmente e tinha decidido levar a mentira até o impacto. Entrei sem esperar ser convidada e joguei o convite impresso na mesa da sala de jantar. O que é isso? Ela olhou para aquilo como se nunca tivesse visto papel na vida. Então as lágrimas começaram. Imediatas. Armas de guerra. Ela disse que minha irmã e meu padrasto estavam pressionando ela. Disse que tinha falado para eles que tinha certeza de que conseguiria me convencer. Disse que os convites já tinham sido enviados antes de ela perceber o quão sério tudo tinha se tornado. Disse que estava em uma posição impossível. Essa frase realmente me pegou. Impossível para quem? Porque, de onde eu estava, a posição impossível dela parecia muito com as consequências por ter mentido. Perguntei onde estava minha irmã. Minha mãe disse que ela tinha saído. Conveniente. Então veio o pedido. Não um pedido de desculpas. Não assumir a responsabilidade. O pedido. Ela me disse que, já que os convites já tinham saído e as pessoas já tinham reservado a data, talvez eu pudesse apenas reconsiderar. Só dessa vez. Só pela família. Disse que cancelar agora humilharia todo mundo. Essa palavra de novo. Humilhar. Impressionante como a humilhação só importa quando acontece com eles. Eu me sentei porque de repente me senti cansada até os ossos. Foi um daqueles momentos em que a raiva passa do calor e vira frio. Olhei em volta da cozinha dela, para os ímãs na geladeira, para a fruteira que provavelmente ninguém tocava, para os detalhes comuns de uma vida que ela construiu enquanto eu orbitava do lado de fora,
e percebi algo que deveria ter me atingido anos antes. Minha resposta nunca tinha importado para ela. Ela já tinha decidido o resultado que queria e tratou o meu consentimento como uma papelada que ela entregaria depois. Então eu disse a ela muito claramente que eu não dividiria o dia do meu casamento, o meu local, nem um segundo daquele evento com a minha irmã. Eu disse que ela tinha mentido para as pessoas usando o meu nome e que ela mesma que desfizesse aquelas mentiras. Eu disse que minha irmã, meu padrasto e ela mesma não estavam mais convidados para o meu casamento. Não eram talvez. Não era até eles pedirem desculpa. Não era se prometerem se comportar. Não. Ponto final. Ela começou a soluçar mais forte, o que normalmente me faria recuar, mas algo em mim tinha quebrado de vez. Ela perguntou como eu podia fazer isso com a minha própria mãe. Eu disse: acho que a pergunta mais interessante é como você fez isso com a sua própria filha. Eu queria dizer que falei essa frase como uma mulher composta e vitoriosa de um drama de luxo. Não falei, eu estava tremendo. Minha voz falhou no meio. Eu tinha rímel borrado embaixo de um olho. Mas valeu. Quando voltei para o carro, fiquei sentada ali com as duas mãos no volante e senti aquele luto esquisito que vem depois que alguém finalmente confirma algo que você estava tentando não saber. Eu não estava com o coração partido porque minha mãe tinha escolhido minha irmã naquele momento. Eu estava com o coração partido porque entendi que ela vinha escolhendo ela há anos, de formas grandes e minúsculas. E eu tinha continuado a fantasiar isso como um mal-entendido porque a verdade era mais feia. Liguei para o meu pai da garagem. Ele ouviu quietinho enquanto eu contava tudo. Depois disse: tudo bem, estamos resolvendo isso. Aquele homem nunca foi de aparecer. Ele não faz escândalo. Ele não faz cena. Mas quando ele diz, estamos resolvendo isso, as defesas sobem. Ele pagou por segurança no local antes mesmo de eu conseguir dizer que aquilo parecia dramático demais. Ele também me disse para ligar para a coordenadora do local imediatamente e explicar a situação para que ninguém pudesse fazer mudanças pelas nossas costas. Eu liguei. A coordenadora, que Deus abençoe aquela alma competente, pareceu horrorizada por mim. Ela confirmou que apenas meu noivo e eu tínhamos qualquer autoridade sobre a reserva. E ela adicionou notas ao arquivo sobre minha mãe, minha irmã e meu padrasto não terem permissão de entrar na propriedade. Por 2 dias depois disso, tudo ficou em silêncio de novo. Sem ligações. Sem mensagens, sem redações dramáticas. Quase me deixou nervosa, como se a tempestade familiar tivesse passado rápido demais para ser natural. Então minha mãe apareceu no prédio do meu apartamento pouco antes do jantar, batendo no interfone com força suficiente para meu vizinho de cima me mandar mensagem perguntando se eu devia dinheiro para alguém. Ela estava com um aspecto horrível quando abri a porta. Olhos inchados, cabelo arrepiado pela umidade, raiva saindo dela em ondas. Mas em vez de pedir desculpas, ela começou direto com as acusações. Minha irmã teve que cancelar tudo. As pessoas estavam comentando. Meu padrasto estava furioso. Minha irmã não estava comendo. Ela disse que eu tinha humilhado a família, arruinado o noivado da minha irmã e transformado o que deveria ser uma fase feliz em uma vergonha. Lembro-me de estar ali de meias, segurando um pano de prato, pensando: uau, ela realmente veio aqui para me dizer que eu deveria me sentir mal por impedir que o meu próprio casamento fosse roubado. Então eu disse a ela, o mais calmamente que pude, que nada disso teria acontecido se ela tivesse aceitado o meu primeiro não, que ela e minha irmã criaram essa bagunça sem o meu consentimento e agora estavam tentando me entregar a conta emocional. Então eu disse a coisa que eu vinha rodeando por anos sem nunca ter coragem de falar. Você tem uma filha naquela casa. Eu disse a ela. Haja como tal, porque eu cansei de implorar para ser tratada como uma. E então fechei a porta. Não foi com elegância, nem com sabedoria. Apenas fechei. Fiquei ali com a testa encostada na madeira por 1 minuto inteiro depois, tremendo tanto que achei que ia vomitar. Meu noivo saiu da cozinha e perguntou se ela tinha ido embora. Eu disse que sim, e comecei a chorar daquele jeito feio e ofegante que faz o rosto todo doer. Ele me segurou. Eu odiei precisar daquilo. Eu também precisava daquilo. O casamento em si aconteceu exatamente como planejado, o que pareceu surreal depois das semanas que o antecederam. Tinha segurança no portão. A coordenadora tinha uma lista impressa como se estivesse protegendo segredos de Estado. E meu pai passava para me ver a cada 10 minutos com o rosto calmo de um homem tentando não cometer um crime de roupa social. Na manhã do dia, acordei antes do despertador e fiquei apenas encarando o teto da suíte da noiva por um tempo. Não porque eu estivesse em dúvida sobre casar. Com certeza não.
Eu estava tendo pensamentos muito específicos sobre se minha mãe apareceria com algum look dramático de senhora da igreja e forçaria uma cena na frente de estranhos. Casamentos fazem você se sentir glamurosa nas fotos e selvagem no seu sistema nervoso de verdade. Minha madrasta entrou primeiro com um café e um sorrisinho calmo. Ela nunca tentou substituir minha mãe, o que é provavelmente porque eu confio nela mais do que jamais confiei na original. Ela perguntou como eu estava, e eu disse a verdade. Animada, enjoada, brava, aliviada, com vergonha de ainda estar brava e estranhamente culpada por não estar mais triste por minha mãe não estar lá. Ela disse: às vezes a paz parece mais estranha do que o luto. Depois me entregou um corretivo porque as minhas olheiras estavam gritando. Eu me arrumei com algumas amigas próximas. Minha prima por parte de pai e uma maquiadora que claramente já tinha visto drama familiar suficiente em suítes de noivas para saber quando não fazer perguntas. De vez em quando eu ouvia passos no corredor e meu corpo todo tensionava. Nada aconteceu. Ninguém invadiu. Nenhuma chamada da segurança. Nada de gritos no estacionamento. Apenas o caos normal de casamento de grampos perdidos e alguém precisando do vaporizador e minha amiga quase derrubando um brinco no ralo. Quando meu pai entrou para me ver antes da cerimônia, ele parou na porta e cobriu a boca por um segundo. Aquilo quase me desmontou mais do que os votos. Porque ele parecia tão orgulhoso. Não orgulhoso do jeito de pai de concurso de Miss. Orgulhoso do jeito, eu lembro de cada ano difícil e você ainda assim chegou até aqui. Ele beijou minha testa e disse: ninguém encosta no dia de hoje. Eu balancei a cabeça como uma pessoa corajosa e chorei direto na frente do meu roupão. Caminhar por aquele caminho de pedra com ele ao meu lado pareceu como atravessar para uma vida que tinha espaço para a alegria, sem precisar de permissão. Eu sei que isso soa suspeitamente como uma frase de alguém que está tentando demais, mas é honestamente como eu me senti. O lago estava brilhante atrás das cadeiras. Meu noivo estava no fim do corredor parecendo que não conseguia acreditar que eu era real. Meu pai apertou meu braço uma vez antes de me entregar, e por aquele pequeno trecho de tempo, eu não era a filha que tinha sido deixada de lado, ou a irmã mais velha que deveria absorver o impacto, ou a mulher lutando contra velhos fantasmas em um vestido bonito. Eu estava apenas ali, presente, querida, escolhida. A cerimônia foi perfeita em todos os sentidos que realmente importam. Não porque cada flor se comportou ou porque meu cabelo aguentou a umidade. Embora, graças a Deus, ele tenha aguentado na maior parte. Foi perfeita porque eu me senti segura. Porque quando olhei para os convidados, vi pessoas que tinham aparecido por mim. Não pessoas esperando para ver se a disfunção familiar daria um show entre um prato e outro. Na festa, dancei com meu pai. Ri demais durante os discursos e comi aproximadamente 3 garfadas do jantar porque, pelo visto, gastar tanto dinheiro em comida não garante que a noiva vá se lembrar fisicamente de como se mastiga. Alguns parentes do lado da minha mãe vieram, aqueles que tinham entrado em contato privado depois do desastre dos convites, e disseram que entendiam por que eu fiz o que fiz. Eles foram educados. Um pouco sem jeito. Eu agradeci o esforço de qualquer forma. E sim, porque a vida não deixa uma situação dramática morrer com dignidade, eu continuei olhando por cima do ombro durante metade da noite. Toda vez que as portas principais abriam, meu estômago gelava. Meu marido percebeu na segunda hora e se inclinou durante uma dança para dizer: se eles aparecerem, a gente vai embora juntos. Você não resolve nada sozinha. Eu ri e disse que aquela era uma promessa profundamente pouco romântica, mas muito sexy. Ninguém apareceu. No fim da noite, aquela ausência parou de parecer assustadora e começou a parecer um alívio. Pela primeira vez, ninguém apareceu para invadir o meu dia. Percebi que passei tantos anos me preparando para minha mãe intrometer-se emocionalmente que a calma real parecia suspeita. Essa não é uma coisa saudável de se descobrir em um vestido de noiva, mas lá estava eu. Depois da lua de mel, que foi curta e perto de casa, e exatamente o que a gente conseguia aguentar emocionalmente depois de toda aquela doideira, as informações começaram a chegar até mim através de parentes. Pelo visto, o casamento cancelado tinha causado uma bagunça enorme no lado da minha mãe. O noivo da minha irmã estava furioso desde o começo, o que não me surpreendeu porque, mesmo em meio à névoa desse desastre, eu tinha uma vaga sensação de que não era ele quem estava mandando em nada. Ele só foi burro o suficiente para embarcar na história. Ele tinha objetado, de acordo com uma prima, quando descobriu quantos convites tinham sido enviados e o que eles sugeriam. Ele e minha irmã brigaram. Meu padrasto se envolveu, porque é claro que ele se envolveria. Minha mãe chorou. As pessoas tomaram partido.
Alguns parentes apoiaram minha irmã por reflexo, porque ela é mais nova e parece mais frágil, e o mundo tem uma fraqueza esquisita por mulheres que usam o desamparo como arma de um jeito bonitinho. Outros parentes começaram a questionar por que ela precisava do meu exato local, da minha exata data e do que parecia muito com o meu exato evento. Essa última parte importou, porque quando as pessoas começam a fazer perguntas práticas, a manipulação perde um pouco do seu perfume. Mesmo assim, minha mãe não tinha terminado. Nem emocionalmente, nem narrativamente. Ela começou a contar para as pessoas uma versão revisada dos eventos em que eu sempre odiei minha irmã, onde eu tinha recusado por despeito um pedido minúsculo, onde a coisa toda só tinha escalado porque eu era fria e implacável e talvez um pouco invejosa. Invejosa de quê, honestamente, eu não saberia dizer. Dívidas? Caos? Um homem sem limites e com um emprego vago? Mas tá bom. No começo eu quis me defender para todo mundo. Aquele velho impulso ardeu forte. Escrevi rascunhos de mensagens nas minhas notas. Ensaiei explicações calmas no banho. Imaginei familiares lendo a minha versão e finalmente me entendendo com lágrimas nos olhos. Então meu marido apontou algo que foi ao mesmo tempo gentil e devastador. As pessoas que querem entender geralmente perguntam. As pessoas que preferem a mentira mais bonita não perguntam. Então parei de correr atrás de todo mundo. Respondia quando me perguntavam diretamente. Mantinha os fatos, sem redações dramáticas. Nada de, você não vai acreditar no que ela fez. Embora, francamente, as pessoas devessem ter acreditado. E, aos poucos, comecei a ver quem tinha espaço para a realidade e quem estava emocionalmente investido em manter minha mãe livre de culpa, porque era mais fácil do que admitir que ela tinha construído a segunda família dela em cima da primeira. Cerca de 6 semanas depois do casamento, uma das primas da minha mãe me ligou e disse: "Acho que você vem carregando o papel de filha difícil por muito tempo, quando na verdade você era quem recebia o pedido de deixar todo mundo confortável." Eu agradeci a ela e depois fiquei sentada no meu carro em frente à farmácia, chorando por 10 minutos porque às vezes a coisa que te quebra não é a crueldade. É ser vista com precisão por alguém que não te devia esse esforço. Eu queria poder dizer que aquele foi o ponto de virada emocional e que passei o mês seguinte brilhando com limites saudáveis e felicidade conjugal. Teria sido ótimo. Na realidade, eu ainda estava agitada, ainda checando meu telefone com frequência demais. Ainda tendo esses flashes esquisitos onde eu estava dobrando roupa e de repente me sentia com 6 anos de novo, assistindo a um lar se reorganizar em torno das escolhas de outras pessoas. Meu marido lidou com isso melhor do que eu, principalmente porque ele não foi criado na minha família e, portanto, tinha a enorme vantagem da perspectiva. Ele me pegava pedindo desculpas por ser demais e perguntava: demais para quem? Ele me lembrava que cortar o contato após repetidas violações não era drama. Era informação. Ele também assumiu a tarefa de atender o interfone do apartamento por um tempo porque, pelo visto, o meu sistema nervoso tinha atribuído ao nosso interfone o peso emocional de uma bomba. E então, bem quando as coisas estavam entrando em um ritmo que quase parecia normal, minha mãe ligou para o meu pai. Ela não ligou para mim. Não mandou mensagem. Ela foi até ele. O que foi tanto estratégico quanto profundamente insultante. De acordo com o meu pai, ela disse que minha irmã estava deprimida, não estava comendo direito, mal dormia e corria o risco sério de perder o relacionamento de vez. Disse que o noivado rompido era culpa minha porque eu tinha sido inflexível. Então ela perguntou se ele poderia ou me convencer a ajudar a pagar a terapia ou me persuadir a fazer algum tipo de declaração pública inocentando minha irmã de más intenções. Quando meu pai me contou isso no jantar, eu ri tanto que saiu chá gelado pelo nariz. Não porque fosse engraçado, mas porque era obsceno. A cara de pau de pedir ao homem que pagou o meu casamento para limpar financeiramente o estrago da tentativa de sequestro dele? Incrível. Honestamente, quase criativo. Ele tinha dito não, óbvio, mais do que não. Ele disse a ela que ela precisava parar de me tratar como um recurso para resolver problemas criados na outra casa dela. Essa frase me atingiu direto no peito. Um recurso. Era isso. Era a coisa que eu sentia há anos e nunca tinha nomeado direito. Não amada condicionalmente. Usada seletivamente. Chamada quando era conveniente. Esperava-se que eu fornecesse suavidade, dinheiro, perdão, acesso, silêncio, o que quer que mantivesse as coisas funcionando por lá, enquanto meus próprios sentimentos continuavam negociáveis. Fiquei pensando nisso por um bom tempo depois que ele disse: recurso. Fez todo o formato da minha infância se encaixar de um jeito que me deixou com raiva de novo, mas também estranhamente mais firme.
Porque uma vez que você nomeia um padrão, ele para de parecer uma falha pessoal e começa a parecer o que ele realmente é. Naquela noite, meu marido me encontrou na mesa da cozinha encarando o nada e perguntou o que havia de errado. Eu disse a ele que estava brava porque uma única frase conseguia explicar 15 anos. Ele me serviu um copo de água, sentou na minha frente e disse: "Então talvez os próximos 15 possam ser construídos em torno de frases diferentes." Eu odiei o quanto aquilo foi reconfortante. Eu também escrevi isso depois. Por um tempo depois disso, as coisas ficaram calmas o suficiente para eu começar a acreditar que a distância poderia se manter. Não curar. Eu não estava mais correndo atrás de cura. Apenas manter. Existe uma diferença. Cura é quente e esperançosa, e vem com exercícios de escrita. Manter é fita crepe e rotina, e escolher não atender números desconhecidos. Voltei ao ritmo do trabalho. Meu marido e eu descobrimos a vida de casados das formas menos glamurosas possíveis. Quem esqueceu de trocar a roupa da máquina? Qual lado da cama fazia mais sentido quando o inverno chegava e o aquecedor começava a agir de forma estranha? Se temos comida em casa, ainda valia como uma frase carinhosa quando dita enquanto comíamos bolachas em cima da pia. Eu gostava dessa parte. Gostava da coisa comum. Depois de meses de encenação emocional, o comum parecia luxuoso. Mesmo assim, minha mãe e minha irmã continuavam aparecendo através de outras pessoas. Um parente mencionava que minha mãe estava passando por um momento difícil. Outra pessoa dizia que minha irmã estava arrasada, porque eu tinha colocado a família contra ela. Isso me fascinava porque, primeiro, eu não tenho esse tipo de poder. E segundo, ninguém precisou da minha ajuda para perceber que ela se comportou como uma louca. A família não foi colocada contra ela. A família recebeu evidências impressas e um lugar na primeira fila. Meu marido queria que eu parasse de me envolver com qualquer coisa disso. Ele provavelmente estava certo. Mas eu ainda estava naquela fase feia do meio, onde eu tinha limites na teoria e adrenalina na prática. Então, quando uma das minhas primas me encaminhou uma mensagem longa da minha mãe dizendo que não entendia por que eu estava punindo ela por querer que as duas filhas se sentissem igualmente celebradas, eu respondi. Não foi de forma elegante. Eu disse a ela que nunca houve igualdade entre nós, e usar essa linguagem agora era quase um insulto. Eu disse que querer as minhas coisas, o meu tempo, o meu local e o dinheiro do meu pai para a minha irmã não era celebração. Era roubo com boas maneiras. Ela respondeu com uma frase que conseguiu ser simultaneamente autopiedosa e acusatória. Um dia você vai entender o que é ter filhos te puxando para direções diferentes. Eu li 3 vezes e senti meu rosto inteiro queimar. Porque era isso que ela achava que era. Não anos de negligência. Não favoritismo. Não uma filha sendo tratada como descartável e a outra como central. Apenas o fardo da maternidade. Como se ela tivesse sido rasgada igualmente quando a verdade era que ela sempre tinha pendido para o mesmo lado. Eu a bloqueei depois disso. Sem drama. Só apertei a tela e pronto. Depois fiquei sentada no sofá, encarando o meu telefone como se ele tivesse se transformado em um bichinho na minha mão. Achei que me sentiria poderosa. Senti-me apenas cansada. O luto nem sempre faz um discurso quando vai embora. Às vezes ele só tira o seu apetite para o resto da noite. Minha madrasta ligou no dia seguinte, não para bisbilhotar, só para saber como eu estava. Ela é boa nisso. Ela disse que meu pai tinha contado que minha mãe ainda estava rondando e perguntou se eu queria ir jantar lá mais para o fim da semana. Eu disse que sim, e quando fomos, encontrei a minha sobremesa favorita na mesa sem ninguém fazer alarde sobre isso. Isso também é amor, aliás. Não o tipo cinematográfico que as pessoas postam. O tipo que lembra do que te acalmava quando você tinha 12 anos e oferece isso quietinho aos 31. O jantar foi bem normal até meu pai perguntar: "Você acha que algum dia vai falar com ela de novo?" Sem pressão na voz. Apenas uma pergunta. Eu disse que não sabia. Porque não sabia mesmo. As pessoas amam absolutos quando não são elas que estão vivendo dentro deles. Corte o contato para sempre. Perdoe agora. Tenha compaixão. Proteja sua paz. Ótimos slogans. Péssima companhia às 2 da manhã quando você está se perguntando se tornar-se inalcançável te faz forte ou apenas solitária de um jeito novo. Meu pai balançou a cabeça e disse que não saber era aceitável. Depois ele acrescentou: "Mas o que quer que você escolha, não confunda culpa com obrigação." Eu queria que alguém tivesse impresso isso em um pôster para o meu quarto de infância. Algumas semanas depois, o noivo da minha irmã cancelou oficialmente o noivado deles. Isso chegou até mim através da rádio peão da família, naturalmente, porque, pelo visto, nenhum evento naquela casa pode acontecer sem dar pelo menos 3 voltas na cidade antes. Pessoas diferentes deram motivos diferentes.
Alguns disseram que ele não aguentou a vergonha. Outros disseram que ele já estava com dúvidas, e isso apenas expôs problemas maiores. Uma pessoa sugeriu que houve brigas feias sobre dinheiro, que não tinham nada a ver comigo. Essa versão parecia a mais acreditável. Pessoas que tratam um casamento como uma fantasia raramente têm conversas saudáveis sobre a parte do matrimônio. Minha mãe, no entanto, me culpou publicamente e com frequência. Ela disse aos parentes que a minha recusa tinha quebrado o coração da minha irmã. Disse a uma tia idosa que eu sempre tive ressentimento da minha irmã por ela ser mais amada. O que é uma daquelas afirmações tão acidentalmente honestas que você quase tem que admirar. Porque sim, eu tinha ressentimento exatamente disso. Que coisa estranha de se dizer em voz alta achando que isso me fazia parecer irracional. Achei que o rompimento pudesse acalmar minha irmã. Achei que talvez a humilhação trouxesse ao menos um pouco de autoconhecimento. De novo, gracinha à minha parte. Em vez disso, ela ficou mais maldosa. Começou pequeno. Uma conta fake vendo os meus stories no Instagram. Alguém me mandando um print de uma postagem vaga que era claramente sobre mim. Algo sobre mulheres que agem como superiores porque tiveram sorte com dinheiro e homens. Uma prima relatando que minha irmã tinha me chamado de calculista, fria e fissurada em vencer. A projeção era quase elegante. Quase. Continuei ignorando, principalmente porque responder me arrastaria direto de volta para a lama. Também porque eu tinha trabalho, aluguel, listas de mercado e um marido que merecia coisa melhor do que me ver passar o nosso primeiro ano de casados lutando contra bobagens familiares toda noite. Então o Natal se aproximou. Eu deveria dizer que nunca amei o Natal daquele jeito descomplicado que algumas pessoas amam. Memórias demais da infância ligadas a ele. Cronogramas divididos demais. Presentes estranhos e adultos fingindo que proximidade valia como carinho. Mas meu pai sempre tentava e... Depois que saí de casa, ele continuava me convidando para o jantar de véspera de Natal, como se estivesse subentendido que eu tinha um lugar para sempre. Depois que me casei, meu marido e eu dividimos o feriado gentilmente entre o lado dele e o meu. Simples, funcional. Ninguém começou a cantar músicas sobre união familiar. Perto do Ano Novo, comecei a fazer terapia. Não porque eu tivesse tido um colapso dramático, embora tivessem ocorrido várias mini-versões bem respeitáveis, mas porque eu estava exausta de como a voz da minha mãe ainda morava na minha cabeça, traduzindo minha raiva em egoísmo. Eu estava cansada de ter uma resposta física de estresse toda vez que meu telefone acendia inesperadamente. Cansada de explicar minha árvore genealógica, como um quadro de investigação policial, toda vez que uma pergunta simples se tornava complicada. Cansada de agir de forma funcional, enquanto ainda reagia emocionalmente como uma filha esperando para ser a última escolhida de propósito. Minha terapeuta era calma de um jeito que inicialmente eu desconfiei. Ela tinha um rosto que me dava vontade de confessar coisas e depois retirá-las imediatamente. Na primeira sessão de verdade, depois que expliquei a traição, a segunda família, a situação do casamento e os anos de favoritismo de baixo nível que se estenderam por tudo aquilo como mofo, ela disse: "Parece que você passou muito tempo recebendo o papel da resiliente." Eu disse: "Esse é um jeito bonito de descrever ser aquela de quem se espera que engula tudo." Ela disse: "Exatamente. Aquele foi o começo. Não uma transformação gloriosa. Apenas o começo de ter alguém na sala que não tratava as minhas reações como o problema separado do padrão que as formou." Conversamos muito sobre linguagem. Sobre como as pessoas em famílias como a minha renomeiam exploração como generosidade e desrespeito como mal-entendido. Sobre como é difícil confiar na própria raiva quando você foi treinada para vivenciá-la como uma falha moral. Sobre a diferença entre ser compassiva e estar disponível para ser mal utilizada. Eu saía daquelas sessões me sentindo esgotada, mas de um jeito útil, como uma lavagem de roupa emocional. Então a primavera chegou e, com ela, a última reviravolta nojenta que deveria ter me chocado mais do que chocou. Minha irmã conseguiu o número do meu marido. Ainda não sabemos exatamente como. Através de um parente. Através de um grupo antigo de conversa. Através de um daqueles diretórios online que honestamente deveriam ser ilegais. Fosse como fosse, ela conseguiu. A primeira mensagem veio em uma noite de quinta-feira enquanto estávamos comendo comida para a viagem no sofá. O celular do meu marido vibrou. Ele olhou para baixo e eu vi a expressão dele mudar para aquele vazio específico de um homem vendo algo profundamente idiota. Ele me entregou o telefone sem dizer uma palavra. Era da minha irmã. A mensagem dizia: "Espero que a vida de casados ainda não esteja chata." Foi só isso. Sem contexto. Apenas o suficiente para ter uma negação plausível e ser espiritualmente podre. Fiquei encarando a tela, esperando a raiva chegar.
O que senti primeiro, estranhamente, foi vergonha. Não por mim. Por ela. Daquele tipo que faz os ombros se encolherem. Porque não existe versão de mandar uma mensagem dessas para o marido da sua irmã que não faça você parecer patética. Meu marido disse com muita calma: "Vou bloquear ela." E isso deveria ter sido o fim. Mas chegaram mais mensagens antes que ele pudesse. Pelo visto, ela tinha mandado várias seguidas e elas carregaram todas de uma vez. Uma piadinha sobre ele ter casado com a irmã séria. Um comentário sobre eu sempre precisar que tudo seja sobre mim. Depois a que fez meu estômago revirar. Você é fofo, mas provavelmente se divertiria mais com alguém menos careta. Eu juro por tudo. Eu vi vermelho. Não metaforicamente. Digo visão de túnel mesmo, coração batendo no ouvido, todas as velhas humilhações da infância aparecendo de uma vez como se estivessem esperando a deixa no bastidor. Eu queria poder dizer que lidei com isso como uma mulher casada e madura que faz terapia, centrada no próprio valor e usando técnicas de respiração. Não fiz. Peguei meu próprio telefone tão rápido que quase derrubei molho shoyu no sofá. Meu marido colocou a mão no meu pulso e disse: "Não mande mensagem com raiva." Olhei para ele e disse: "Quando exatamente você imaginou que eu mandaria mensagem? No céu?" Ele riu, o que foi rude, mas justo, e pegou os 2 telefones. Então ele fez algo tão simples que quase me deixou com mais raiva pela sanidade da coisa. Ele tirou print de cada mensagem, mandou por e-mail para si mesmo, mandou para mim e bloqueou o número dela. Sem resposta. Sem morder a isca. Apenas evidência, silêncio, limite. Andei de um lado para o outro na nossa sala por 20 minutos, de meias e furiosa. Tudo o que eu conseguia pensar era: é claro que terminou aqui. Não porque ela quisesse o meu marido especificamente em algum grande sentido romântico, mas porque ela queria provas de que ainda conseguia alcançar a minha vida e tocar em algo. Isso nunca foi sobre um local. Nunca foi sobre uma data de casamento. Nunca foi nem totalmente sobre dinheiro. Foi sempre sobre acesso. Sobre parar na minha porta e me fazer sentir instável na minha própria casa. Assim que a minha pulsação baixou o suficiente para as palavras voltarem, sentei no tapete com os prints e senti algo mais frio se instalar sob a raiva. Clareza. Clareza feia e bruta. Porque se a minha irmã estava disposta a mandar mensagem para o meu marido daquele jeito depois de tudo, então não sobrava nenhuma dúvida inocente para debater. Nada de talvez ela quisesse o bem. Nada de talvez a mamãe se empolgou. Não. Minha irmã não era uma filha mais nova indefesa sendo arrastada pelos adultos. Ela era uma mulher adulta que aprendeu a vida inteira que, se quisesse algo, era só esticar o braço e alguém explicaria aquilo de forma gentil depois. Mandei os prints para o meu pai. Não para pedir permissão. Apenas para que ninguém pudesse dizer de novo que eu tinha exagerado em uma tensão vaga. Ele ligou em 5 minutos, furioso daquele jeito controlado, que é de alguma forma mais assustador que gritaria. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. O que era verdade só em parte. Depois ele perguntou se eu queria que ele entrasse em contato com a minha mãe. Eu disse que não. Não queria outra discussão circular onde todo mundo agia com choque pelo fato de o comportamento ter um padrão. Minha terapeuta, quando mostrei as mensagens na semana seguinte, disse algo que ficou comigo. Ela disse: "Às vezes a última ferida não é a maior. É apenas a mais limpa." Ela quis dizer que, após anos de danos ambíguos, um ato inconfundível pode ser estranhamente estabilizador, porque encerra o debate interno. Foi exatamente o que aconteceu. Doeu, causou nojo, mas também encerrou algo. O constante julgamento na minha cabeça, onde eu ficava apresentando provas, e depois questionando se o juiz tinha o suficiente. Um mês depois, minha mãe me mandou um e-mail de um endereço novo. O assunto dizia: "Por favor, não ignore isso." Um jeito excelente de garantir que eu odiaria cada palavra antes mesmo de abrir. O e-mail era longo demais. Cheio daquele tipo de linguagem que as pessoas usam quando querem crédito por esforço emocional, sem fazer o trabalho real da verdade. Ela disse que estava com o coração partido por as coisas terem chegado tão longe. Disse que minha irmã estava em um momento ruim e não estava agindo como ela mesma. Disse que entendia porque eu estava chateada com as mensagens, mas acreditava que elas vinham de dor e humilhação, não de uma intenção maldosa. Sem intenção maldosa. Como se mandar mensagens para o marido da sua irmã daquele jeito pudesse de alguma forma ser explicado como sentimentos feridos. Ela também escreveu que as famílias às vezes agem mal quando estão feridas, e que, se continuássemos nos punindo para sempre, não sobraria nada. Essa frase quase teria me pegado se não viesse da pessoa que continuava insistindo que as minhas punições contavam e as dela não. Escrevi 6 respostas.
Em uma, eu era gélida e articulada. Em outra, eu era devastadora e engraçada. Em uma terceira, eu era tão honesta que meu próprio estômago doía. Depois deletei todas, porque nenhuma daquelas respostas seria para ela. Seriam para a menina de 14 anos dentro de mim que ainda queria uma testemunha, que ainda queria que a pessoa que a feriu finalmente dissesse: sim, isso aconteceu. E sim, isso importou. Em vez disso, escrevi 4 linhas. Disse que não estava mais disposta a participar de nenhum relacionamento, onde a responsabilidade fosse sempre desviada para a dor de outra pessoa. Disse que o contato da minha irmã com o meu marido confirmava exatamente por que a distância era necessária. Disse que não queria mais contato com nenhuma das duas. Depois pedi para ela não me mandar e-mail de novo. Não foi cinematográfico. Não foi satisfatório. Foi melhor. Foi útil. Ela mandou e-mail mais uma vez, 2 semanas depois, só para dizer que esperava que a maternidade me ensinasse o que é graça algum dia. A piada aí, claro, é que eu não era mãe. Ela apenas gosta de falar de um pedestal moral imaginário. Deletei sem ler depois da linha de pré-visualização e bloqueei aquele endereço também. Meu marido e eu acabamos nos mudando para um apartamento diferente do outro lado da cidade. Não por causa de perseguição ou perigo ou qualquer coisa dramática assim. Principalmente porque o nosso contrato tinha vencido, e o lugar novo tinha luz melhor, e uma máquina de lavar louça que não parecia assombrada. Mesmo assim, não vou mentir e dizer que não houve algo de curativo em empacotar nossos pratos em caixas e deixar cômodos que tinham guardado tensão demais. Endereço novo. Rotinas novas. Mesmo casamento. Paredes melhores. A terapia continuou mexendo nas coisas dentro de mim. Algumas sessões me deixavam brava, outras vergonhosamente sensível, outras com vontade de ligar para a minha mãe só para ouvir a voz de decepção dela para que eu pudesse reentrar no velho padrão e parar de sentir a incerteza do novo. A cura é grosseiramente não linear. Muito inconveniente. Ninguém faz propaganda dessa parte porque isso não vem de diários. Uma das coisas mais difíceis de admitir foi que uma parte de mim tinha gostado de ser a autossuficiente. Não gostado da dor, óbvio, mas gostado da identidade. A filha que não pedia muito. A irmã mais velha que aguentava o tranco. A sensata. Aquela que podia ser ferida e ainda chegar na hora, ainda fazer a planilha, ainda receber com educação, ainda não estragar o jantar. Existe uma recompensa social em ser a pessoa que absorve o impacto com elegância. As pessoas te chamam de forte enquanto estão pisando no seu pescoço. Minha terapeuta me perguntou uma vez o que aconteceria se eu parasse de me tornar alguém fácil de abandonar. Eu disse que aquilo parecia dramático. Ela me disse que parecia preciso. Mulher irritante. Muito boa no que faz. Saí daquela sessão me sentindo mais leve. Não consertada. Apenas menos assombrada. E por um tempo, isso foi o suficiente. Então, em algum momento daquele outono, a saúde da minha mãe deu uma pequena oscilada. Nada catastrófico. Um procedimento, um tempo de recuperação, o tipo de coisa que as famílias usam como vantagem moral em menos de 24 horas. Soube através de uma tia primeiro, depois pelo meu pai, que fez questão de me dizer que só estava passando a informação, não fazendo pressão. Perguntou se eu queria detalhes. Eu disse alguns, não muitos. Ele deu os fatos básicos e parou por ali. Passei a semana seguinte surpresa com a minha própria reação emocional. Não entrei em pânico. Nem fui particularmente compassiva do jeito que as boas filhas deveriam ser nos filmes. Senti-me apenas triste de um jeito amplo e opaco. Triste porque a doença reativa expectativas tão rápido. Triste porque uma parte de mim ainda se preocupava com que tipo de pessoa eu era se não corresse de volta. Triste porque, mesmo agora, o cuidado parecia perigoso porque tinha sido convertido em acesso tantas vezes. Não liguei para ela. Não mandei flores. Também não me senti vitoriosa por isso. A cultura de limites na internet faz parecer que a distância sempre vem com uma trilha sonora e um corte de cabelo melhor. Às vezes é apenas ficar parada enquanto outras pessoas julgam silenciosamente o formato da sua misericórdia. O que eu fiz foi aceitar o fato de que compaixão e contato não são a mesma coisa. Isso foi novo para mim. Eu podia desejar a recuperação dela sem abrir a porta de novo. Podia sentir muito que a vida dela tivesse se estreitado sem me voluntariar para ser puxada para dentro desse estreitamento. Podia sofrer pelo que nunca foi construído sem fingir que a planta tinha mudado. A última vez que vi minha mãe pessoalmente foi por acaso. Aconteceu no início da primavera, quase 2 anos depois que a bagunça do casamento começou, e pouco mais de 1 ano depois que minha irmã mandou mensagem para o meu marido. Eu estava em um garden center com um carrinho cheio de coisas que eu não tinha motivo para comprar porque sou, no fundo,
Uma mulher que acredita repetidamente que desta vez vou me tornar o tipo de pessoa que mantém ervas vivas. O lugar estava lotado, úmido da chuva da manhã, e cheirava a terra molhada. Fertilizante e o tipo de otimismo que eu sempre tenho logo antes de uma planta morrer sob os meus cuidados. Virei em um dos corredores externos estreitos e lá estava ela, perto de uma exposição de arbustos floridos, segurando uma plantinha e parecendo mais velha do que eu esperava. Não dramaticamente mais velha. Apenas mais suave nas bordas. Mais cansada. Acho que uma parte de mim tinha congelado ela na postura de impulso emocional constante. O jeito que ela sempre parecia se mover através dos limites das outras pessoas como se fossem cortinas. Vê-la parada por uma vez balançou algo dentro de mim. Ela me viu quase imediatamente. Existem momentos em que seu corpo decide antes da sua mente. Meus ombros ficaram tensos. Meu estômago caiu. Toda a fiação antiga acendeu. Correr para perto, correr para longe, explicar, proteger, ser boa, não chorar, não parecer fraca, não deixar ela te tocar, não deixar ela te chamar de fria. Impressionante como tantas vozes internas podem falar ao mesmo tempo quando uma mulher de cardigã olha para cima de uma hortênsia. Ela começou a sorrir, cautelosamente, como alguém se aproximando de um animal de rua que pode morder. Então o sorriso vacilou. Talvez porque ela viu o meu rosto. Talvez porque ela finalmente entendeu que o tempo passando não tinha feito o acesso reaparecer magicamente. Ela disse o meu nome. Eu disse olá porque não sou um monstro, apesar dos rumores populares em certos cantos da minha família estendida. Houve um silêncio constrangedor depois disso. A chuva batendo no plástico acima de nós. Uma rodinha de carrinho rangendo em algum lugar. Um casal discutindo baixo sobre adubo. A vida simplesmente continuava ao nosso redor como se nada de importante estivesse acontecendo. Então ela perguntou como eu estava. Existem poucas perguntas mais carregadas do que essa quando feita por alguém que perdeu o direito a atualizações casuais. Eu poderia ter dito que estava bem. Poderia ter mentido. Poderia ter listado promoções, marcos da terapia, o fato de que meu casamento tinha se transformado naquela coisa rara e maravilhosa onde a segurança se torna chata da melhor forma possível. Em vez disso, eu disse, estou indo bem, o que era verdade. E suficiente. Ela balançou a cabeça. Os olhos dela ficaram brilhantes quase imediatamente. Isso costumava funcionar comigo sempre. Mandava-me direto para a triagem emocional, perguntando-me o que eu poderia fazer para suavizar o ambiente, quão rápido eu poderia reescrever a minha própria dor em compreensão. Naquele dia, apenas notei. Da mesma forma que se nota o tempo lá fora. Ela me disse que estava querendo entrar em contato. Disse que sabia que eu não queria contato, mas esperava que talvez tempo suficiente tivesse passado para que pudéssemos conversar. Conversar de verdade. Disse que a idade tinha mudado o jeito como ela via as coisas. Disse que me perder tinha sido mais difícil do que ela sabia admitir. Disse que minha irmã estava melhor agora, o que achei interessante porque eu não tinha pedido atualizações, e porque minha irmã, de alguma forma, ainda ocupava a frase mesmo ali. Eu ouvi. Não de forma calorosa, nem de forma cruel. Apenas ouvi. Então eu disse, o problema nunca foi a gente não conversar o suficiente. Foi que quando conversávamos, a verdade sempre tinha que se dobrar em torno de outra pessoa. Ela chorou. Claro que chorou. Mas, por uma vez, eu não ouvi aquilo como prova de que eu tinha feito algo errado. Lágrimas nem sempre são evidência de inocência. Às vezes, são apenas o que acontece quando a realidade chega sem amortecimento. Ela perguntou se eu realmente achava que ela nunca tinha me amado direito. Aquela pergunta atingiu mais fundo que as outras porque passou por cima da logística e foi direto no centro podre. Respirei fundo e olhei para ela. Olhei de verdade. Essa mulher que um dia foi jovem e egoísta e provavelmente assustada, e depois mais velha e teimosa, e depois tão apegada à história de si mesma, que a honestidade virou uma ameaça. Não acho que ela fosse um monstro. Isso seria mais fácil. Monstros são simples. Ela era uma mulher com preferências, pontos cegos, vaidade, medo e uma habilidade quase atlética de transformar culpa em pedidos. Então eu disse a coisa mais honesta que eu tinha. Acho que você me amou de jeitos que eram reais para você. Eu disse. Também acho que esses jeitos eram pequenos demais para o que ser sua filha exigia. Ela ficou me encarando como se eu tivesse falado em outro idioma. Não disse para ferir ela. Disse porque a terapia finalmente tinha me arrastado para um lugar onde eu podia separar a intenção do impacto sem desculpar nenhum dos dois. Talvez ela me amasse. Talvez. Mas um amor que regularmente me pedia para desaparecer um pouco, ceder um pouco, entender um pouco mais,
Sofrer quietinha, abrir espaço, ser generosa, ser madura, ser forte. Esse amor ainda assim falhou comigo. Talvez ela me amasse do jeito dela, mas esse jeito ainda não era o suficiente para uma filha. Ninguém me disse isso enquanto eu crescia. Tive que pagar uma mulher por hora para me ajudar a entender. Minha mãe perguntou se tinha algo que ela pudesse fazer. E essa, de algum jeito, foi a parte mais triste. Porque se ela tivesse perguntado isso anos antes, talvez a resposta fosse grande e difícil, e talvez até possível. Mas agora a resposta era pequena. Respeite a distância, eu disse a ela. Não peça para outras pessoas levarem mensagens. Não reescreva o que aconteceu. Não use emergências, aniversários, feriados ou culpa. Apenas deixe ser o que é. Ela apertou os lábios como se estivesse tentando não discutir. Eu quase podia ver os velhos reflexos surgindo. Explicar, defender, comparar filhas, reformular, e talvez por mérito dela, ou talvez porque tinha um estranho por perto escolhendo entre 2 sacos de terra vegetal, ela não fez isso. Apenas balançou a cabeça. Então ela disse que sentia muito. Não foi elegante. Nem nas palavras exatas que eu tinha sonhado em anos mais sombrios. Sem um inventário grandioso de cada ferida. Sem um pedido de desculpas perfeito. Apenas... Eu sinto muito, Noelle. Eu deveria ter te protegido mais do que pedi para você entender. Não foi o suficiente para restaurar nada. Mas foi específico o suficiente para ser real. Agradeci por ela ter dito aquilo. Não a abracei. Não disse que estava tudo bem. Não prometi almoço. Saí de lá com alecrim, manjericão e uma sensação trêmula no peito que durou o resto da tarde. Quando cheguei em casa, meu marido me encontrou trocando as ervas de vaso na varanda com o foco de quem está desarmando explosivos. Perguntou o que aconteceu. Eu contei. Ele ouviu e depois fez a pergunta mais importante. Você se sente puxada de volta? Fiquei ali com terra nos dedos e pensei sobre o assunto. A resposta me surpreendeu. Não, eu disse. Só me sinto triste. Aquilo era novo. Triste sem urgência. Triste sem fissura. Triste sem a fantasia de que uma conversa pudesse recuperar toda uma estrutura de cuidado que faltou. Apenas triste de um jeito limpo. Humano. Hoje em dia, quando as pessoas perguntam sobre a minha família, eu respondo em proporções. Sou próxima do meu pai. Tenho um bom relacionamento com a minha madrasta. Meu relacionamento com a minha mãe é distante. Meu relacionamento com a minha irmã é inexistente. A maioria das pessoas aceita esse resumo porque adultos sabem que nem todo silêncio precisa de uma auditoria. Os que bisbilhotam geralmente querem um conto moral mais limpo do que a vida real oferece. Não dou mais isso a eles. Meu marido e eu compramos uma casa pequena no ano seguinte ao encontro no Garden Center. Nada chique. Tinha tinta descascando em um quarto, puxadores de armário esquisitos, um quintal que parecia fácil de cuidar até a primeira tentativa séria de manutenção quase acabar com o nosso casamento por causa de um encaixe de mangueira. Era perfeita. Nossa no sentido jurídico chato e no sentido emocional profundo. Pintamos paredes, brigamos por varões de cortina, aprendemos quais vizinhos falavam demais e quais fingiam não olhar por trás das persianas enquanto definitivamente olhavam. Vida normal. Vida normal linda e subestimada. Às vezes, quando estou na pia da cozinha daquela casa, penso em como grande parte da vida adulta é apenas construir cômodos onde as velhas dinâmicas têm menos oxigênio, não eliminar a memória, não se tornar curada o suficiente para nunca reagir, apenas escolher estruturas que não exijam as mesmas autotraições. Um marido que me diz a verdade sem tentar suavizá-la em bobagens. Um pai que nunca me pede para encolher para o conforto de outra pessoa. Uma madrasta que se importa sem tentar reivindicar um papel que não é dela. Amigos que não confundem minha contenção com fraqueza. Um lar onde ninguém é convidado para me fazer provar minha generosidade através da entrega da minha paz. A terapia ajudou. O tempo ajudou. O casamento ajudou. A distância ajudou mais do que tudo. De vez em quando, especialmente perto de feriados, uma pontadinha de luto ainda aparece. Geralmente quando vejo mães e filhas fazendo compras juntas, ou ouço alguém reclamar casualmente que a mãe liga demais e sinto aquela mistura esquisita de inveja e exaustão. Não romantizo mais o que perdi, mas honro o fato de que perdi algo. Não uma mãe perfeita. Não uma mulher fantasiosa em luz suave que teria feito bolos de aniversário e me escolhido todas as vezes. Perdi a possibilidade de um pertencimento descomplicado naquele lado da família. E mesmo que a possibilidade fosse provavelmente imaginária, sofrer por ela ainda conta. O que mudou é que não confundo mais luto com instrução. Não vejo a minha tristeza e concluo que devo abrir a porta. Não sinto culpa e assumo o que significa dever. Essa mudança parece pequena escrita. Na vida real, ela mudou tudo.
Então não. Esta história não termina com reconciliação no Natal, ou uma cena chorosa de beira de leito de hospital, ou a minha irmã finalmente confessando em público que queria o meu casamento, a minha vida, o meu marido, o meu tudo, porque a inveja a tinha esvaziado. A vida real geralmente é menos teatral e mais útil do que isso. Ela termina com a distância mantida, com um pedido de desculpas decente chegando tarde e não sendo tratado como uma máquina do tempo. Comigo entendendo que encerramento não é o mesmo que união. Com meu marido trancando a porta dos fundos à noite enquanto eu checo se o manjericão está morrendo de novo por algum motivo. Com meu pai ainda ligando aos domingos. Com minha madrasta deixando uma sopa quando um de nós está doente. Comigo, aos poucos, tornando-me o tipo de mulher que não se chama de cruel por se recusar a ser consumida. Se você tivesse me perguntado anos atrás como seria a justiça, eu provavelmente teria dito exposição, reivindicação. Todo mundo finalmente vendo o que eu vi. Minha mãe admitindo tudo. Minha irmã envergonhada. Um grande e dramático ajuste de contas. E sim, um pouco disso aconteceu em partes. As pessoas viram mais do que deveriam. Minha irmã se humilhou, sim. Minha mãe perdeu o acesso que ela achava garantido. Mas a justiça real, ao menos para mim, acabou sendo mais silenciosa. Foi me casar sem elas lá. Foi ouvir meu marido dizer, sem hesitar, que bloquearia minha mãe se eu quisesse. Foi o meu pai me chamar de prioridade dele sem usar essas palavras exatas porque ele nunca precisou. Foi aprender que ser forte e estar disponível não são sinônimos. Foi entender que o amor pode falhar sem ser falso. Foi finalmente acreditar que ser pedida para desaparecer com elegância não é a mesma coisa que ser amada com maturidade. E talvez, acima de tudo, tenha sido isso. Parei de esperar ser escolhida por pessoas que precisavam que eu fosse mais fácil quando eu estava menos visível. Essa espera tinha tomado mais da minha vida do que eu imaginava. Não mais. Eu ainda guardo a amostra do convite de casamento do meu próprio organizador, guardada em uma gaveta com documentos antigos e cupons vencidos. Não como uma ferida, mas como evidência de que a minha vida continuou se movendo mesmo quando outras pessoas tentaram escrever por cima dela. Algumas vezes é só isso que o encerramento é.